Todos os dias você me vê aqui no nosso lindíssimo cenário do Hora do Enem. Mas nem sempre podemos confiar nos nossos sentidos e aquilo que enxergamos muitas vezes não é a realidade. É justamente para questionar a realidade que estudamos filosofia. Então, produção, coloca o cenário de volta. Agora sim, roda a vinheta. Hora do Enem no ar, hoje é dia dela, a filosofia. E se você perdeu algum episódio, é só acessar tvescola.org.br e também no canal do YouTube, youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. Bom, agora sim, vem pra cá, professor Arthur Soares. E aí? Tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Sempre bom ter você aqui. Sempre um prazer. Professor, hoje você trouxe uma questão que o tema é a natureza do conhecimento humano. Exatamente. Mas e aí, professor, do que se trata? Vamos por partes, né? A gente está falando da natureza não no sentido de natureza, vida natural. A gente está falando de qual é a essência, qual é a base do conhecimento humano, como é que acontece o conhecimento humano. Basicamente, a gente quer entender como que os seres humanos são capazes de conhecer. Qual é o processo que a gente faz para obter conhecimento. Isso não muda de lugar para lugar? Muda. Tem várias teorias, tem várias correntes, tem vários filósofos que defendem cada um a sua própria teoria. Mas, de maneira geral, a gente vai ver hoje na questão que são duas grandes teorias que concorrem, o empirismo e o racionalismo. E tem grandes pais, né? Os maiores filósofos da história estão nessas duas correntes. A gente vai ver hoje o Descartes, do lado dos racionalistas, e o Hume, do lado dos empiristas. Então, professor, explica para quem está em casa quem foi René Descartes. René Descartes é o pai do racionalismo, mas ele não é só o pai do racionalismo, ele é o pai da matemática moderna, ele é o pai da filosofia moderna. Basicamente, o período moderno, a modernidade, deve muito a esse cara, porque ele que estruturou, basicamente, a nossa maneira de usar a razão para obter conhecimento, por isso o nome racionalismo, certo? Descartes, ele estudou direito, ele foi um grande matemático, ele tem várias áreas do conhecimento onde ele tentou desbravar. Mas ele é principalmente conhecido dentro da filosofia, da teoria do conhecimento. E aí também temos Hume. E David Hume, ele foi um estudante prodígio, assim, ele entrou na faculdade com 12 anos, 13 anos, um negócio absurdo. E ele se dedicou ao estudo de direito, mas quando ele começou, ele dizia que ele não conseguia largar a filosofia e acabou virando filósofo. Agora, para a galera que vai fazer o Enem, o que ela precisa saber sobre o assunto? Olha, para a gente saber sobre a teoria do conhecimento, esses dois autores são os clássicos, né? Eles são tipo polos opostos. O Descartes representando os racionalistas e o Hume representando os empiristas. O que essas duas correntes vão tratar? De como a gente adquire conhecimento. Vamos começar pelos empiristas, o representante é o Hume. Para os empiristas, todo o nosso conhecimento, todas as nossas ideias vem da nossa experiência, ou seja, vem de alguma coisa que a gente percebeu, ou alguma coisa que a gente viu, ou alguma coisa que a gente ouviu, sentiu o cheiro, sentiu o paladar, ou sentiu o tato, mas os nossos sentidos é que formam as nossas ideias. Essa é a raiz do empirismo. Olhando já por Descartes, a gente pensa, você até falou do racionalismo. Ele até criticava, de certa forma, essa ideia dos sentimentos. Claro, ele critica totalmente a ideia dos sentidos. Para ele, os sentidos enganam a gente. E isso fica óbvio quando a gente vê, por exemplo, uma ilusão de ótica ou uma ilusão sonora. Esses tipos de ilusões mostram pra gente que, olha, os sentidos enganam a gente. Então, quem é que nunca viu uma miragem, sabe? O sol parece que tá fazendo uma poça d'água na rua e não tá fazendo. Então, esse tipo de miragem, esse tipo de ilusão é o que vai fazer o Descartes não querer confiar nos sentidos para obter conhecimento verdadeiro. Show de bola. Então, partiu questão? Bora lá. Questão 30 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá, galera. O texto 1 é o texto do Descartes. E ele diz assim, tá nas Meditações Metafísicas, o texto mais famoso do Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, o Descartes está dizendo nesse texto que a gente não deve confiar em quem já nos enganou uma vez. Ele mesmo vai usar a analogia, por exemplo, do empréstimo. Se eu empresto dinheiro para alguém
e essa pessoa não me paga de volta, eu não vou emprestar dinheiro para ela de novo, eu não vou confiar nela de novo. É isso que ele está falando sobre os sentidos. O texto 2, ele é do David Hume e é o seu texto mais famoso. É uma investigação sobre o entendimento. O texto diz assim: sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar a nossa suspeita. Então, como um bom empirista, o Hume está dizendo o seguinte: olha, todas as minhas ideias têm que vir das minhas impressões, né? Impressões sensoriais. Então, por exemplo, agora eu estou te vendo e estou dando uma impressão visual de você. Certo. Se eu tenho uma ideia de Land na minha mente, é porque eu já vi o Land, eu fui impactado, eu fui impressionado por essa visão, certo? Então o Hume está dizendo, se eu tenho uma ideia que não parece ter vindo dos meus sentidos, que não parece que eu já ouvi, ou toquei, cheirei, ou sei lá, qualquer tipo de sentido, então essa é uma ideia falsa, essa é uma ideia que não tem fundamento. E aí, a pergunta, ela é assim: nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, então a gente tem que comparar os textos e dizer o que Descartes e Hume acreditam. A letra A diz assim: eles defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. E essa é verdadeira para o Hume, é verdadeira para os empiristas. Mas Descartes nunca confiaria nos sentidos. Por quê? Porque os sentidos já nos enganaram no passado. A letra B diz o seguinte: entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Galera, nunca é desnecessário suspeitar em filosofia. Filosofia é o lugar da suspeita, filosofia é o lugar do questionamento, é o lugar de você levantar questões. E é por isso que o Descartes vai se tornar um dos grandes teóricos da metodologia científica, porque ele acha que a melhor maneira de encontrar a verdade é se questionando, porque às vezes a gente toma algumas coisas por certas, quando na verdade elas são equivocadas. A letra C diz o seguinte: são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Gênese, né, é o início, o surgimento, o nascimento do conhecimento. Só que o problema dessa alternativa está no criticismo. Na verdade, o criticismo é a corrente de um outro cara, de um alemão, chamado Immanuel Kant, certo? Sim. O Kant é que vai escrever 3 críticas: a crítica da razão pura, crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. Por isso que a teoria dele é conhecida como criticismo. Então essa alternativa daí está falando de outro autor. A letra D fala pra gente: concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Não. Na verdade, quem diz que o conhecimento humano é impossível são os céticos, certo? Eu digo que alguém é cético quando ele desconfia de alguma coisa, quando ele duvida de alguma coisa e, portanto, diz que aquilo é impossível. Nem o Descartes, nem o Hume são considerados céticos a esse ponto, de achar que ninguém pode chegar ao conhecimento. O Hume ele é considerado cético em alguns aspectos, mas não cético de maneira geral. Então, só sobrou a letra E, vamos conferir. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Perfeito, por quê? No primeiro texto, né, nas meditações metafísicas do Descartes, os sentidos, né, eles são fonte de dúvida, fonte de ilusão, fonte de engano, e não devemos confiar neles. E no segundo texto, é justamente os sentidos que determinam se uma ideia é verdadeira ou se é uma ideia falsa, ilusória e, portanto, equivocada. Perfeito. Então, resposta é a letra E. Exatamente, a letra E. Show de bola, professor. Chega mais, vem cá pra frente. Vamos lá. A filosofia é produto do conhecimento humano. Isso. Mas ela também é parte do conhecimento. Ou seja, ela se auto-investiga? Exatamente. Isso é muito legal da filosofia, né? A pergunta o que é filosofia já é uma pergunta filosófica. E quando a gente pergunta o que é física, a gente não está fazendo uma pergunta de física, entende? Entendi. A gente está fazendo uma pergunta filosófica. A gente está querendo entender qual é a essência da filosofia ou a essência da física. E, inclusive, tem uma área da filosofia só para investigar isso. Qual é o papel da filosofia, o que ela deveria fazer. E o nome dessa área é metafilosofia, ou seja, um estudo da filosofia sobre a filosofia. Bom, e para a galera que quer se aprofundar em René Descartes e David Hume? Olha, se vocês quiserem se aprofundar, vocês teriam que saber, por exemplo, que o David Hume,
ele é um autor empirista e que, portanto, ele não está sozinho nessa corrente, mas existem outros autores empiristas com ele. Certo. De maneira geral, o que o Hume quer defender? Ele quer defender que algumas das nossas ideias não parecem ter vindo dos sentidos. E já que ele é um empirista, essas ideias parecem falsas. Mas qual a ideia que ele vai defender que parece que não veio dos sentidos? Ele vai dizer que é a ideia de causa e efeito. A ideia de causa e efeito, ela relaciona dois eventos. Certo. Por exemplo, se eu bater palma, eu produzo esse som, certo? A palma é a causa, o som é o efeito. Para o David Hume, essa conexão de causa e efeito não é fruto da experiência. Para o David Hume, isso é, na verdade, uma ilusão. E eu não posso ter certeza de que a próxima vez que eu bater palma, eu vou produzir o mesmo som. Parece louco, né? Vamos supor a vida de uma galinha. Certo. Essa galinha, ela nasceu em um terreno de uma certa senhora e todas as manhãs essa senhora vem, estala os dedos e joga milho para ela. Todos os dias, todas as manhãs, essa galinha espera, então, que a senhora venha e jogue milho para ela. E ela acha que isso é uma relação de causa e efeito. O que a nossa galinha não sabe é que num dia, quando ela já estava bem gordinha, a senhora estalou os dedos e quando a galinha chega lá, a senhora tem um facão em suas mãos. Eu não vou continuar a história porque ela é um pouco trágica, Sim, certo? mas dá pra se imaginar. Dá pra gente entender que a galinha se frustrou. Entende? Essa é a relação de causa e efeito que o Hume está questionando. Ele está dizendo, olha, sempre que a gente vê um evento seguido de outro, a gente acha que ele vai se repetir. Mas assim como a galinha estava errada, a gente pode estar errado sobre algumas conclusões que a gente toma. Fala um pouco mais, então, de Descartes. Você falou um pouco mais do Hume. Claro. Descartes. O Descartes, ele foi um grande matemático e ele adora a matemática como um método. Ele acha que a gente tem que tentar aplicar esse método matemático, esse método geométrico, na ciência, na filosofia. E a tentativa dele, inclusive, é formular um método capaz de encontrar esse tipo de conhecimento. E é engraçado que, assim, o Descartes está querendo vencer os céticos, né? Os céticos, na época do Descartes, eles estavam ganhando muita força dentro da academia e o ceticismo defende que não é possível alcançar o conhecimento. Como é que o Descartes vai ganhar dos céticos? Ele vai tentar criar um método para comprovar que é sim possível encontrar uma certeza absoluta, uma certeza que não pode ser colocada em dúvida, que seria uma certeza evidente. E aí ele vai criar o discurso do método, onde ele vai tentar explicar qual é o método ideal para se alcançar a verdade. Professor, no primeiro bloco a gente falou sobre a natureza do conhecimento humano. Agora a gente fala de Revolução Copernicana. O que é isso? É até difícil de falar, professor. Mas uma coisa tem a ver com a outra. A Revolução Copernicana, ela também está falando do conhecimento, certo? Mas a Revolução Copernicana aqui não é de Copérnico. É, na verdade, uma analogia. Quem vai tratar dessa Revolução Copernicana é o filósofo chamado Immanuel Kant, que a gente viu que estava aparecendo no criticismo na outra questão. Então, ele acha que, assim como o Copérnico revolucionou a astronomia, dizendo que a Terra não era o centro do universo e o Sol não girava em torno dela, mas o contrário, de que o Sol era o centro do nosso sistema e que a Terra gira em torno dele, o Kant ele também quer fazer esse tipo de revolução. Uma revolução de paradigma, que é o que a gente chama. Uma revolução na maneira como a gente entende o conhecimento. A ideia é a seguinte, vamos lá. Como é que se dá o conhecimento para os empiristas? Por exemplo, esse objeto aqui, ele envia para os meus olhos a imagem dele. Ele envia o cinza, as cores do lápis, o formato dele, certo? E eu só recebo isso. Eu sou impactado por essa imagem. Essa é a visão dos empiristas. Certo. A visão dos racionalistas é de que eu estou percebendo um monte de cores confusas e que a minha mente delimita. Olha, não, esse cinza é o porta-lápis e o resto é a mesa. Então é a minha mente que tem o trabalho de decodificar essa informação confusa, caótica, que chega até os meus sentidos. Então, sempre a visão do conhecimento era de que o objeto tinha a importância maior. E eu estava tentando compreender esse objeto. O Kant diz que o ponto importante é o ser humano. É como que a gente conhece, quais são os nossos modos de conhecer o objeto, e não o objeto nele mesmo. Então, a Revolução Copernicana é o seguinte, a gente não vai mais tentar entender o objeto, a gente vai entender como nós buscamos compreender o objeto, como nós chegamos ao conhecimento do objeto. É impressão minha, isso tudo tem a ver, muito a ver com o que a gente viu no bloco anterior. Tem muito a ver, sim. A discussão do Kant é justamente a conclusão dessa disputa entre racionalistas de um lado e empiristas do outro. E Kant vai falar, calma, gente, calma, um pouco dos dois, um pouco de sentidos e um pouco de racionalidade pra gente obter o conhecimento. Show de bola. Então, partiu questão? Bora lá!
Tá aí na tela a questão 36 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Esse é um texto daquele livro famoso do Kant, A Crítica da Razão Pura. É a crítica em que ele está tratando justamente do conhecimento. E o texto diz assim: até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Ele está falando justamente aquilo que eu tentei mostrar com o estojo, com o porta-lápis. Certo. Ou seja, a gente se preocupou na história da filosofia em entender como era o objeto e não entender como nós passamos a conhecer. A pergunta do Kant é o seguinte: quais são os pressupostos do ser humano para que ele possa conhecer? E aí ele vai dizer que é um pouco dos sentidos e a gente também precisa da nossa razão. Porque se a gente não tivesse a razão, a gente seria como os animais, que não refletem, mas percebem o mundo à sua volta. E se a gente só tivesse a razão e não tivesse os sentidos, talvez a gente fosse como uma espécie de computador que você não pode colocar nenhuma informação nele porque as informações vêm de fora e ele não tem contato com o lado de fora. A pergunta, então, diz assim: o trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, ou seja, ele está falando implicitamente do empirismo e do racionalismo, que a gente viu na questão anterior. Então, a letra A, ela diz assim pra gente: essas duas posições que se confrontam, elas assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Sim, até certo sentido, elas assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Afinal de contas, o racionalismo dá a primazia, a importância na razão, e os empiristas nos sentidos. A letra B diz que defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Não, de maneira nenhuma, a gente viu isso até na questão anterior, esses filósofos não são céticos. A letra C diz que eles revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Só que quem diz isso, da interdependência entre os dados da experiência e a reflexão, é o Kant. E a pergunta aqui é sobre as duas posições que estão se confrontando. Entendi. Então, essa alternativa ela seria boa para falar do Kant, mas não das duas posições se confrontando. Letra D. Apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Essa até pode ser boa. O problema é que, quando a gente fala da primazia das ideias, a gente esquece um pouco dos sentidos. E aí a gente está deixando de lado os empiristas. Vamos ver se tem uma alternativa melhor, né? Vamos dar uma olhada na letra E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas pelo Kant. Olha, elas não são recusadas pelo Kant na sua integralidade. Pelo contrário, o Kant ele vai tentar juntar essas partes, juntar o empirismo e o racionalismo. Ora, então a gente tem que ver qual é a melhor resposta dessas aí. Onde é que a gente vê duas posições filosóficas se confrontando? Eu acredito que a melhor alternativa daí seja a letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Afinal de contas, a natureza do conhecimento para um é os sentidos e para outro é a razão. Professor, ler a fonte desse texto pode ajudar muito, tá certo? Certamente. Crítica da Razão Pura, se você já conhece um pouco do Kant, você sabe que é o texto em que ele está falando sobre o conhecimento. Ora, é no conhecimento que o Kant vai operar essa revolução copernicana, porque ele vai mudar o paradigma. Agora, o objetivo central não é entender o objeto. O objetivo central é entender o ser humano. Como que o ser humano conhece? Quais são os métodos que o ser humano usa para conhecer? Professor, no primeiro bloco a gente falou um pouco mais de Descartes e Hume. A gente pode falar um pouquinho mais sobre Kant? O Kant ele vai tentar realizar essa síntese, certo? A gente também chama essa revolução copernicana de síntese kantiana. Por que síntese? Síntese é a união. E o que ele está unindo? Ele está unindo racionalismo
e empirismo. Ele tem umas especificidades bem curiosas. Por exemplo, ele nunca saiu do lugar em que ele nasceu. Ele nasce na cidade de Königsberg, na Alemanha, e ele vive lá até o resto da vida. E as pessoas dizem que ele era tão sistemático, mas tão sistemático, que você podia acertar o seu relógio pelo horário em que ele fazia uma caminhada matinal. E essas 3 críticas, eu imagino que elas são... Você já viu o tamanho de uma crítica da razão pura? Não, enorme, né? É um negócio enorme. E eu acho que ele deve ter passado todos esses anos lá em Königsberg escrevendo isso. E caminhando de manhã, porque ele não podia fazer mais nada. O que é até curioso, né? Por ele ser tão metódico, poderia tendenciar para a razão, né? Como é que é isso? Sim, a ideia dele é um pouco mais pro lado da razão. A gente diz que é um idealismo, certo? Uhum. Mas, no geral, a gente também entende que ele não nega a participação dos sentidos, sabe? Enquanto que para Descartes os sentidos são fonte de ilusão e se eles já te enganaram uma vez, eles vão te enganar de novo, pro Kant não. Os sentidos, eles são fundamentais pro conhecimento, certo? Dentro do empirismo, a gente acredita que todas as ideias têm que ser formuladas pelos sentidos. Então, você não conseguiria formular a ideia de, sei lá, qual o sabor de carne de capivara. Porque por mais que eu tente te descrever como é, sei lá, alguma carne que você nunca provou, eu não vou conseguir explicar isso. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Professor, segundo Descartes, não podemos confiar nos sentidos, pois eles nos enganam. Mas isso não nos deixa sem sentido? É um problema clássico na filosofia, né? Se a gente não pode confiar nos sentidos, a gente vai confiar no quê? Mas a resposta do Descartes é, olha, a razão é muito mais segura do que os sentidos. Então a gente deveria se guiar estritamente pela razão. Ele era um matemático, né? Os sentidos até são fonte de conhecimento, mas a verdade, ela mora na razão. Sendo assim, quando alguém nos conta um problema e a gente diz, sinto muito, a gente não tá sentindo nada? Sinto muito... Ah, meu Deus do céu. Não sei nem como é que eu vou te responder, Lange. Basicamente, os sentidos não são fonte segura de conhecimento. Você pode estar sentindo coisas que nem existem. Ah, você já ouviu falar da síndrome do membro fantasma? O Descartes fala disso. Alguém amputou um braço. Sim. Mas ele ainda sente, sei lá, uma coceira no braço ou uma dorzinha. E olha, esse é o tipo de sentido que pra ele não tem base nenhuma. Você já foi traído pelo sentido? Já. Já viu aquela do tênis? O tênis rosa e branco ou o tênis verde e... Qual era a outra cor? Cinza, porque eu via verde e cinza. Eu só via rosa e branco. Eu não entendo as pessoas que veem verde e cinza ali. Eu também não entendo a pessoa que vê rosa e branco. É claramente rosa e branco. Não adianta chamar Kant pra resolver, não. Eu só quero saber qual que tá certo. No caso, eu tô certo. Eu tô certo pra mim, isso, podemos dizer. Como assim dizer o que você tá vendo se você acabou de criticar a ideia do sentido? Meu Deus. Mas a gente não é Descartes, cara. A gente tem que tentar superar Descartes. A gente tem que tentar desconfiar nos sentidos. Nesse papo sem sentido, esse é Arthur Soares no nosso momento Papo Prof. Agora, professor, para quem quer mandar bem na prova de filosofia, qual o seu conselho? Olha, eu acho que esse tema, o tema do conhecimento, é um tema clássico na história da filosofia, é um tema clássico nas provas do Enem. Então, a gente tem que tentar conhecer um pouco todas essas áreas da filosofia, todas essas correntes da filosofia do conhecimento. Então, quais são essas 4 principais correntes, se eu pudesse resumir aqui? Você tem que conhecer o que é o ceticismo, saber que o ceticismo é essa dúvida, a ideia de que o conhecimento é impossível. Você tem que conhecer o empirismo, que eu expliquei já bastante, falando que os sentidos geram todas as nossas ideias. O racionalismo, dizendo que a gente desconfia dos sentidos e que só a razão pode traçar verdades absolutas. Então, por exemplo, a matemática estaria para o conhecimento dos racionalistas, certo? E, por último, o Kant, que tenta unir essas 2 últimas correntes, o empirismo e o racionalismo. Professor Arthur, muito obrigado mais uma vez. Claro, um prazer. Toda ajuda, viu? Volte sempre. Eu que agradeço. Valeu. Bom, a gente fica por aqui, então até a próxima. Chegou a hora.